Olá, eu sou o Rico do canal do Idealista, você está no Pod Rico, seu podcast de política, economia e notícias. Olá, eu sou o Marques. O objetivo desse podcast é expandir a sua consciência através do conhecimento e informação voltados principalmente à área de segurança pública, política e economia. É isso aí, Marcos, a gente sempre frisa, né, esse objetivo nosso aqui do podcast, né, para o pessoal saber exatamente qual é o nosso objetivo aqui. É isso aí, pessoal, expansão de consciência, né? A maior parte dos assuntos, exatamente, informação, que a gente trata aqui é política e segurança pública, né? Sim. Amplamente política, né? E mais restritivo, segurança pública. E a gente traz aqui pessoas que dominam o assunto, né? Pra gente se informar cada vez mais. Um assunto que abrange a todos, né? Exatamente. Toda a população inesgotável, né? O assunto cada vez... precisa estar por dentro do assunto segurança, política, economia é essencial para que a gente tenha um país melhor. Exatamente. Pessoal, bem-vindos ao podcast do Rico, Deus na Frente. Sempre. Senhores, este é o podcast número 11 e temos o prazer de receber aqui no estúdio o nosso entrevistado, o deputado estadual Sargento Nery. Roberto Cláudio Siqueira Nery. Rubens. Natural da cidade de Lins, foi criado em Veracruz. Reside atualmente na cidade de Garça, interior de São Paulo. É primeiro sargento da Polícia Militar, confere? Sim. Do estado de São Paulo. Casado, pai de 5 filhos. Foi eleito em 2018 com 34.238 votos a deputado estadual e cumpre seu mandato até 2022. Deputado estadual Sargento Nery, seja bem-vindo. Bem-vindo. Ô Rico, Marques, obrigado. É um prazer estar aqui. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Acho que levar informações, né, trazer pessoas para esclarecer e trazer novidades da política, economia, parte social é muito importante. Então, parabéns aí pelo trabalho. Obrigado. A gente que agradece o senhor ter aceito o nosso convite. Eu vou pedir para baixar um pouquinho. Tá bom agora? Melhorou. Melhorou, né? Tá certo. A gente que agradece, deputado, o senhor aceitar o nosso convite. Acho que é a oportunidade até, tanto para nós levarmos essa informação e para o senhor também tá passando aí o que o senhor tem feito, essas curiosidades que o pessoal tem, né, em saber o que um parlamentar faz. Acho que isso ficou bem mais latente aí dessa última eleição para cá. Acho que despertou mais essa curiosidade no cidadão brasileiro, né? Acho que a gente tem que cumprir o nosso papel e tá ajudando as pessoas a cada vez mais ter essas informações. Eu acho que hoje o brasileiro fala muito mais de política do que futebol, né? Então, sim, isso é importante. Eu acho que a política, ela movimenta a tua vida no presente e também no futuro, né? Então, é importantíssimo a nível social, no nível de população, né? Na parte de segurança, saúde, educação, infraestrutura, quer dizer, é um todo, né? Exatamente. Exatamente, obrigado o senhor ter aceito o convite, né? A gente agradece sempre aqui quem está por trás, né, disso, né? Sim. Quem articula isso, os assessores do senhor aí, o Sidney e a Mônica, né? Isso mesmo. Obrigado pelo apoio de vocês. Pessoal, conversei com o Sidney hoje o dia todo aí. Exatamente, pessoal bacana aí que faz essa retaguarda, né? E obrigado ao senhor por ter aceito o convite. Aproveitando, agradecer o Lucas aí, que é o exatamente. Agora estagiário. Virou estagiário. Foi promovido, né? Depois eu quero fazer aquele esquema lá que eu te falei, viu? Do chat lá. Vocês vão ouvir a voz do Lucas. É isso aí. Vambora, pessoal. É isso aí. Deputado, vamos ao tema? Vamos, então, tranquilo. Tá. Vou começar com um tema aí que ele é bem polêmico, né? Dentro do quartel, dentro da polícia militar, que é a desmilitarização das polícias estaduais. Isso tem vindo mais à tona, o pessoal tem prestado mais atenção nesse tema, discutido mais. Então eu queria saber do senhor, deputado Nery, qual é a opinião do senhor referente à desmilitarização das polícias estaduais? Bom, nós precisamos ver primeiro no contexto, né, mundial. Se você observar, as polícias no mundo inteiro não são militarizadas. São poucos países que têm uma polícia militarizada. Qual que é o histórico disso? Então, quando o país passava por dificuldade, um país muito pobre, ter a polícia militarizada facilitava a imposição do Estado. Então, é uma polícia do Estado e não para o Estado, né? E mostra para nós esse cenário mundial que ou nós somos os únicos corretos e o mundo inteiro está errado, ou o mundo inteiro está certo e nós estamos errados. Porque dentro desse contexto, o Brasil é um dos poucos países que tem a polícia militarizada.
Dentro do contexto social, existe hoje, né? Eu tenho aí 30 anos na Polícia Militar. A Polícia Militar era uma polícia desconhecida. Com as redes sociais, veio à tona o trabalho do policial, o bom trabalho do policial. E aí mudou a percepção social, né? Hoje a sociedade tem um carinho pela Polícia Militar, pelo policial militar. Aproximou, né? O senhor acha? Aproximou muito, né? Mas em termos internos, para quem interessa uma polícia militarizada? Se você perguntar em termos de classe, né, você vai ver que algumas classes da Polícia Militar não quer a polícia militarizada. Né? Tem seu ônus e bônus. Né? O ônus você fica numa regra geral. Tá? Você tendo uma polícia militarizada, você tem alguns bônus que você fica, de certa forma, com uma regra mais restrita. Né? A própria Constituição trata disso. Né? Mas em questão social, eu vejo que o Brasil está indo na contramão do mundo, né? E isso dificulta muito a questão salarial, reivindicações, por ser militar. Então, muitas vezes é fácil segurar na rédea uma polícia militarizada. Então, fica muito fácil para o governo ter essa polícia militarizada. Esse controle. Eu gostaria, né? Meu pai foi policial civil. Eu gostaria de saber ou ver um dia a polícia militar desmilitarizada. Como que vai ser? A regra existe, né? A hierarquia existe dentro da Polícia Civil e todo mundo cumpre. Existe numa empresa privada. GCM também, né? GCM, né? Mas eles podem reivindicar aquilo que eles têm uma necessidade, seja a parte salarial, seja a parte de carreira. Hoje, nossos policiais não podem postar uma foto na rede social. Isso é um absurdo, né? Por uma imposição, né, de um regulamento. Então, eu gostaria muito de conhecer essa polícia militar desmilitarizada. Gostaria. Não que eu estou jogando a minha carreira, os 30 anos de polícia militar que eu tenho. Mas é uma curiosidade que eu tenho de saber como ficaria. Né? Qual modelo, né? O senhor citou aí o RDPM, né? O senhor não acha que seria talvez o fato de ter uma reformulação do RD? Não, o senhor acha que tem que desmilitarizar mesmo? Não, é o que eu falei, está indo na contramão do mundo. Né? Sim. Todas as polícias são desmilitarizadas no mundo. E tem a sua hierarquia, tem o sargento, muitos países tratam como sargento, tenente, capitão, para ter aquela hierarquia, mas é desmilitarizado. Né? Perfeito. Então não é questão de regulamento. Regulamento já é outra coisa. Né? Mas eu estou falando da parte institucional da Polícia Militar. Sim, a estrutura, né? Dentro ali, os corredores da Alesp, né, da Assembleia Legislativa, o senhor vê esse assunto em pauta de vez ou outra? Não, porque não é assunto da Assembleia Legislativa. Sim, não é assunto, mas... É uma questão da Câmara da Câmara Federal. Sim. Né? Então, dificilmente o senhor se vê dos colegas porque ali. É infrutífero, né? Sim, sim. É uma discussão que não cabe àquela casa, e sim à Câmara dos Deputados. Né? Sim, sim. Mas, como policial militar veterano, eu entendo que eu gostaria de ver esse cenário. Algum modelo, né, que fosse desmilitarizado, que tivesse hierarquia e disciplina da mesma forma. Né? Onde a gente conseguiria ter um policial recebendo hora extra, um policial com horário mais humano. Né? Porque o militarismo ele consegue impor algumas coisas desumanas. Né? Sim. Então isso seria muito bom. Abriria uma porta a mais para o policial cobrar, né? Sim, com certeza. Cobrar, se organizar politicamente, talvez. Exatamente. Respondido. Interessante a visão do senhor aí sobre o assunto. E até dentro desse mesmo assunto, né? Já pensando então, tanto da forma que é hoje, né? Militarizada ou até desmilitarizada. O assunto carreira única, né? Que é uma porta de entrada só para a polícia, né? Uma só porta de entrada para acessar todas as hierarquias. O que o senhor pensa sobre o assunto? Eu achei excepcional. Né? Eu sou muito fã do Bradesco. Né? O Bradesco pega um garoto que é office boy e ele chega a gerente geral. Né? Isso é excepcional. Ele conhece toda a instituição. Né? Há um investimento para que ele estude, né? Dão bolsa de estudo. E isso faz com que ele conheça os degraus da sua instituição.
e acaba criando um amor nessa instituição. Isso é um trabalho antigo dos japoneses, né? Isso entra de faxineiro e acaba sendo o CEO da empresa. Isso é magnífico. Eu tenho uma indicação que eu fiz há pouco tempo, através de um projeto de lei que eu tenho, porque o público precisa entender que o projeto de lei que mexe com a carreira do policial cabe ao executivo e não ao legislativo. Aí o deputado faz uma indicação ao governador, né? O que eu fiz? Eu fiz o projeto de lei, mesmo sabendo que ele é inconstitucional, e fiz a indicação paralelo. Sim. Porque se o governador aceitar a indicação, esse projeto passa a ser constitucional. Pode ser pautado. Sim, porque se ele aceita, ele deixa de ser inconstitucional. Entendi. Então a gente trabalha com a parte jurídica dessa forma, né? E eu fiz o projeto de lei e essa indicação onde eu quero a carreira única. O cara entra soldado até chegar a coronel. É claro, tem que fazer concurso interno, tem que estudar, tem que se empenhar, né? Tem que conseguir pelos seus próprios méritos, né? Sim, mas ele não faria mais aquela... Hoje, né, que a gente tem a academia, né? Onde o civil pode prestar direto para a academia e já entrar como oficial. Então, tendo a carreira única, você acha que ele deveria entrar como soldado? E aí sim, por mérito, a partir de soldado, estudo, sim, ele poderia chegar, mas somente entraria como soldado. Ter aí pelo menos 3 anos de carreira para poder... galgar novos... fazer o concurso para oficial, para sargento, tudo mais. Correto. Eu acho que seria o ideal, trabalhar as carreiras dentro do efetivo da Polícia Militar. Isso seria magnífico, né? E até para a Polícia Civil, né? Hoje a Polícia Civil, todas as carreiras são curso superior. Sim. Então, deveria se utilizar muito o próprio público para concurso de delegado, por exemplo. Essa é a minha opinião. Sim, respondido, né? Respondido. E bem interessante a visão do senhor aí, né? Até trazendo o exemplo dos japoneses aí, né? Eu não sabia, eu vou procurar saber mais e se inteirar mais, né? São argumentos, né? Interessantes para a gente pensar aí num plano de carreira diferente do que acontece hoje, né? Com certeza. E não só para a PM, também esticando aí para Polícia Civil, que é dentro da atuação do senhor aí, que é do Estado, né? Respondido, obrigado. Deputado, as leis penais, a justiça e as forças de segurança, o senhor acha que as leis penais também precisam de algum tipo de reformulação? Como o senhor enxerga hoje esse cenário de justiça no Brasil? A sensação de segurança da população e até mesmo a impunidade. O senhor acha que o que pode ser feito para mudar esse cenário? O senhor acha que está bom do jeito que está? Olha, são relações importantes, sim, que você falou. Leis penais, né, a sensação de segurança e a impunidade, né, tem relação em tudo isso. O que eu vejo no nosso país, eu não sou um especialista em direito penal, até porque eu sou civilista, né, então eu conheço muito mais da parte civil, processo civil, do que a parte penal. Mas eu vejo que os recursos atrapalham muito, né, a questão penal. Nós precisaríamos diminuir esses recursos e realmente o condenado cumprir a sua pena, né? Com todos esses benefícios. Pega um cara aí que foi condenado a 10 anos, né, revertido, tá, ele puxa 1/3, vai puxar 3 anos. Quer dizer, não teve punição. Então, essa questão processual penal nós precisamos mudar, né? Diminuir os recursos, né, e fazer com que cumpra a pena e diminua os privilégios, né? Privilégios em termos de remissão de pena. Sim. Então isso é um ponto essencial. Por quê? Você imagina uma pessoa que te furta, você vai, faz uma ocorrência, ele é pego, vai preso, processado, você tem aquela intenção que ele vai ficar preso 1 ano e 6 meses, 2 anos. Aí No você mínimo. descobre que ele ficou 1 mês. Quando não sai na audiência de custódia. Quando não sai na audiência de custódia, que é uma aberração jurídica. Se você procurar meu blog, eu até publiquei matéria sobre audiência de custódia. Mas a sensação que te dá é de impunidade. Sim. E ao mesmo tempo de insegurança. Porque o cara está na rua, né? Então eu acho que precisamos sim ter uma mudança muito grande na questão do direito processual penal, que é o que cuida dessa matéria, né? Uhum.
E aí cabe à Câmara dos Deputados, ao Senado, comprar essa luta e realmente moralizar, né, a justiça brasileira. Sim, a lei penal em si, em relação a penas, talvez não seja tão ruim, né? Pelo que o senhor falou, então, nesse sentido. O problema é, no efetivo cumprimento, o cara não fica, né? Se você analisar as penas em referência aos ilícitos, ela até é coerente, né? Tem uma coerência. Eu não vou lembrar, mas eu acho que deve ser o artigo... Eu acho que 29 do Código Penal, que trata da dosimetria da pena, que o juiz é obrigado a seguir essa regra. Aquele cálculo, né? Não ele não coloca a pena que ele quer. Ele é obrigado a seguir isso daí. Acho que é bem interessante que o senhor esclareceu aí. As pessoas às vezes acham isso, né? Acho que o juiz dá a pena de jeito para seguir. Tem uma regra. Para poder estipular a pena. Exatamente. E a pena estipulada, geralmente não é uma pena... É uma pena punitiva. Sim. Tá? O problema é o cumprimento dela. É os benefícios que o preso tem para ter a remissão de pena. Isso tinha que acabar no país. Pegou 10 anos, tem que cumprir 10 anos. Isso é o ideal. Que não é o que a gente vê hoje, né? É o ideal, né? E traz segurança jurídica para quem atua, né? Na ponta da linha. E, efetivamente, a segurança, né? Para o cidadão, né? Exatamente. Valoriza o trabalho das forças de segurança e da justiça também, né? Que pode aplicar melhor a lei. Deputado, com certeza o senhor deve encarar muito esse assunto, né? Principalmente por ser da carreira militar, né? Da Polícia Militar, mas também abrangendo aí todas as forças de segurança, que infelizmente a gente tem um índice, né? De agentes de força de segurança que tiram a própria vida, né? Infelizmente a gente tem um índice ruim, né? Aumentou ultimamente, né? Infelizmente, na população também aumentou esse índice, tem várias frentes aí de vários argumentos, mas eu gostaria de saber do senhor, né? O que o senhor pensa que, como pode ser resolvido, obviamente que é uma questão muito ampla, né? Mas dentro da atuação do senhor, do que o senhor pensa sobre o assunto. Bom, primeiro a instituição tem que encarar que é um problema grave, né? Perder policiais por suicídio é um problema muito grave. É tão grave que eu consegui fazer um trabalho de colaboração entre o HPM e a Clínica Bairral. Não sei se vocês conhecem. Fica em São Paulo essa clínica? A clínica... Não, ela fica... Você lembra, Edson? Jaú? Não, a Bairral. Não é a... Eu vou lembrar e te falo. Sim. A Clínica Bairral é uma das maiores da América Latina. Ela trata de pessoas com depressão e com tendência a suicídio. E nós conseguimos fazer um contrato de colaboração para que o HPM possa mandar os policiais que tenham depressão, com tendência a suicídio, para essa clínica para serem cuidados. E não é um contrato simples, né? Nós corremos atrás, lutamos e conseguimos, porque o HPM não tem um setor específico para isso, tá? A polícia tenta trabalhar esse assunto, mas eu acho que muito de forma tímida. E precisamos encarar esse problema. Preocupado com isso, eu criei, né, e estou tentando assinatura, a CPI do suicídio e da evasão da polícia. Então, que é os pedidos de exoneração. Sim. Quero entender. Exoneração e licenças, né? Também cresceu bastante. Eu quero entender o seguinte: por que está havendo tanto suicídio? Né? De cada 10 dias nós perdemos um jovem, cada 30 dias nós perdemos 3. E por que estão saindo tanto da Polícia Militar? Qual que é o problema? O salário é ruim. O salário sempre foi ruim. Eu entrei na Polícia Militar em 1992 e o salário também era da mesma forma, tá? Posso dizer que eu acho que em 92 era até pior a situação. Mas nós não tínhamos tanto índice de suicídio e de pedido de baixa. Evasão, né? Então, nós precisamos saber. Alguma coisa aconteceu. Nós precisamos levantar o tapete, né? Ver se tem alguma sujeira escondida. Se não tiver, maravilha. Mas nós queremos encontrar culpados nessa CPI? Não. Nós queremos encontrar soluções. Entender o problema. Entender o problema, encontrar soluções, ajudar o comando do Estado e o próprio policial, né, a contornar essa situação. Sim. Porque não é confortável para ninguém, né? Nós não podemos ser hipócritas, né? Não é confortável para ninguém ter um policial que cometeu suicídio num batalhão, numa companhia, né? Isso não é bom para ninguém. É uma perda muito grande para a família, um prejuízo muito grande para a sociedade
né? E para a instituição é muito ruim. Então, o que nós queremos? A CPI para apurar esses casos e tentar buscar uma solução. Eu estou tentando buscar uma solução com o contrato com a Clínica Bairral. Sim. Né? Hoje o HPM tem condições de mandar o policial para fazer um tratamento de depressão. Isso já está vigente, já consegue. Tá vigente, já consegue. É um ponto muito importante que o senhor trouxe. Mas só que assim, Sim. Rico, Pois coercitivamente, claro. não consegue, tá? Precisa ter essa disponibilidade do próprio paciente, né? Então, isso é uma barreira também que tem que ser quebrada. Sim, o senhor trouxe um assunto muito importante, né? E a gente pretende até publicar isso no nosso Instagram, dar uma atenção boa nisso. Deixa eu entender. Então, tem esse instituto, né? Esse Instituto Bairral. Sim. Né? Depois vocês pesquisam. Ele levantou onde fica? Itapira. Itapira, exatamente. Itapira? Ela tem... no chat sim. aqui, Cidade de Itapira, acho que é próximo de São Paulo aqui, né? Silva, obrigado, Ricardo. Sim. Então, assim, então, o policial militar que está assistindo a gente, se ele tiver interesse ali, qualquer problema, né? Questão psicológica ou psiquiátrica que ele enfrente, ele vai onde primeiro? No HPM. Ou na Suíça, olha, eu não estou bem psicologicamente. Sim. Existe uma parceria da Clínica Bairral e o HPM, eu quero ir para lá. Sim, esse ponto que eu queria entender. Isso é importantíssimo, né? Porque você trabalha a parte preventiva. Sim. Né? Você consegue trabalhar a parte preventiva. Então, foi um contrato que eu fiquei muito feliz, porque o HPM não tem condições, né, de ter esse tratamento, essa estrutura. A polícia faz um trabalho tímido. Eu acho que a polícia deveria investir muito nos psicólogos que tem. Nós temos bons temos psicólogos. Setores, né, de psicologia. Temos, mas só que assim, o cara estuda a vida inteira, paga a faculdade com o dinheiro dele, paga a pós, paga tudo com o dinheiro dele e a polícia quer só usar. Nós precisamos fazer alguma coisa diferenciada para esses profissionais. Sim. É que atualmente o psicólogo dentro da polícia, ele recebe daquele cargo ou função que ele é soldado. Se ele é soldado, ou cabo. Sim, cabo. E não tem um a mais, né? Pegando um gancho, né? Saindo até um pouco do tema, talvez é algo até para se estender a outras engenheiros, outras profissões, né? Nós temos engenheiros magníficos. Fisioterapeuta. Nós temos educadores físicos. Nós temos pessoas bacharel em direito. Olha, Brasília é um exemplo. Brasília, se o cara ele tem o setor jurídico, que são só advogados policiais. Tem a parte de engenharia, que são só engenheiros. E eles ganham a mais, eles ganham por exercer e só exerce essa função. O problema da PM em São Paulo é o seguinte: se você vai contradizer o seu chefe, ele arranca você da psicologia e manda para o policiamento. É um absurdo, que não pode acontecer. Você tem um profissional, você tem que segurar ele, né? Por isso que eu acho que precisamos sim fazer uma política. Isso já foi pedido por valorização. O atual comandante eu não conheço, mas o antigo comandante, Coronel Alencar, eu já havia pedido para ele, para pelo menos a polícia dar o valor da licença do profissional. A autonomia, né, do trabalho dele, né? Porque senão fica difícil. O cara vai estudar a vida inteira e... Uma forma de você valorizar, né? Com certeza. O tempo que ele desprendeu ali estudando. E melhorar muito o atendimento. Sim. Que é o que nós precisamos. Com certeza. É isso aí. E de antemão, né? A gente tem casos próximos, né? Sim. Parabenizo a atuação do senhor nesse sentido. Obrigado. Em relação a ter essa atenção, né? E qualquer dificuldade que tiver no HPM nessa questão, pode fazer contato comigo. Depois eu vou colocar um flyer bem explicativo no nosso Instagram, porque é um assunto muito importante, né? Para entrar em contato. A gente tem essa resistência, né, a tratar desse assunto quando é com nós também, né? Então, eu acho que a pessoa, quando o policial sofre disso ou está enfrentando uma situação dessa, né, tem que quebrar essa barreira, né? Ir atrás. É bem-vinda, exatamente. Né? E se tem um caminho, melhor ainda, né? Com certeza. Com certeza. Ainda acho que dentro desse assunto, acho que também tem muito a ver. Eu gostaria de saber sobre as condições de trabalho nas forças de segurança. Não faz tanto tempo assim que o senhor se afastou, né, da Polícia Militar para exercer o mandato parlamentar aí. E o senhor acha que essas condições de trabalho hoje elas são boas, são ruins? Tem a ver com esses pedidos de exoneração, de licença e até mesmo o índice de agentes que tiram a própria vida? Acho que as condições de trabalho também são um motivo? Olha, é por isso que eu falo. Ou nós somos militares ou somos civis.
né? Então, vamos lá. Você já visitou um quartel do Exército? Sim. Você já visitou uma colônia de residência do Exército? Eles são militares, mas eles têm colônia de residência, tem fazenda para tirar leite da vaca, fazer queijo. O quartel deles é impecável, né? Então existe uma cultura militar de cuidar dos seus. A polícia militar é militar, mas você vai na companhia, não tem nem armário para o policial. Vocês estão entendendo a diferença? Sim. Então, muitas vezes eu falo que nós precisamos saber o que nós queremos ser, né? Hoje, só para você ter ideia, na região de Marília, eu fiz um investimento de 2,5 milhões de reais em reformas, né, em acordos com o prefeito para pagar o Prolabore, porque as condições de ambiente de trabalho é muito ruim na parte estrutural, tá? Se preocupa muito com a viatura, com o armamento, mas não se preocupa com o bem-estar do policial. Então precisa ter essa preocupação na parte estrutural dos batalhões, companhia, pelotão. Dependências físicas mesmo, né? Você precisa chegar, porque parece que é uma brincadeira, mas muitas vezes nós ficamos 12, 18 horas dentro do quartel. Você pega uma prontidão, eu já peguei muita prontidão, né? Então você convive mais dentro do quartel que na própria sua casa. Então já tem o jargão, né? Que o quartel é a sua segunda residência, né? Sim. Então precisamos sim fazer esses investimentos, né, na parte estrutural para melhorar a qualidade de vida no trabalho policial. Outra questão é a parte de horário. Esse horário nosso é um absurdo. 12h36, eu trabalhei a vida inteira no 12h36 e trabalhei também no 12h36, 12h48 no policiamento rodoviário. É extremamente desumano, tá? Eu acredito muito no horário que nós trabalhamos à noite, né? O 8x40, acho que não é da época de vocês. Não vi. Mas vocês não conheciam, né? Mas o 8x40, eu acredito que é o melhor horário, tá? Você diminui a carga de estresse do policial e aumenta a folga do policial. E agora tá pior, porque é uma imposição muito velada, mas muito forte da Polícia Militar, querendo colocar o policial na DG e na delegada. Eu não ia entrar nesse assunto. E olha só, tem muitas coisas que colocam a culpa na parte governamental. Eu sou muito sincero, não é questão de governo, é questão de comando. Tá? Preservar o polícia, o horário é questão de comando, não é questão de governo. Quem assina a escala não é o governador, não é o secretário, é o comandante. Então nós precisamos fazer esse trabalho, preocupado com esses horários, né? E realmente parar de dar carga excessiva. O cara trabalha 12h36, no outro dia, praticamente, entre aspas, ele é obrigado a fazer uma delegada numa DG. Quer dizer, já são mais 8 horas de serviço. Para complementar a renda. Num período de 48 horas, ele trabalhou 20. Num trabalho extremamente estressante, cansativo, né? E a delegada e a DG, pior, né? 8 horas em pé, né? Então, precisa se preocupar com essa questão também. Parabéns pela resposta do senhor aí nessa visão, né? Sim. E o senhor acha que hoje tem efetivo, não sei, né? Quando era 8x40, se o efetivo era menor ou não, hoje está por volta de 85 mil. O senhor acha que é possível retornar? Basta a vontade do comando, como o senhor disse, não é questão governamental? Acho que sim. Eu acho que a Polícia Militar precisa parar de abraçar o que não é dela. Esse é o primeiro ponto. Eu vou fazer tudo para agradar o governador e... Não, tem que parar com isso. A Polícia Militar tem que atuar naquilo que ela foi... Atividade fim. Atividade fim. É um policiamento preventivo, tá? Mas quer abraçar tudo, né? Você cata alguns locais, a Assembleia Legislativa tem um efetivo enorme, tem um coronel lá, um tenente-coronel, um major, 3 capitães, né? Num lugar pequeno, entendeu? Mas politicamente é bom pro comando. Mas poderia ter menos... Sim. Né, e aumentar o efetivo do policiamento. Para trazer essa qualidade de vida maior. Eu acredito maior, que não é fácil. Nós sabemos que no governo Serra ficou 2 anos sem contratar policiais, tanto civis como militares. Isso abriu um claro muito grande, porque você imagina 2 anos sem formar. Sim. Né, isso dá um claro de quase 4 anos, porque o processo seletivo da Polícia Militar demora 2 anos até formar o policial.
Se ele ficou 2 sem abrir, com 2 para formar são turma. 4 anos de claro. Então não vai cobrir esse claro nunca. Mas eu acredito que com boa vontade, um esforço enorme, a gente consegue melhorar o horário do policial. Que não seja 8x40, que seja 10. Diminui 2 horas, já tá bom? O bombeiro mesmo, 24 horas, né? 24h48, que também é um absurdo, né? E tem um problema o bombeiro, né? Você pega o policial, a prontidão do bombeiro, tem um que tem que ficar de sentinela. Aí toca a corneta lá, ele monta na viatura, vai apagar um incêndio. Ele vai lá socorrer uma pessoa. Aí ele volta pro quartel, tem que ficar de prontidão. Você entendeu? Então é muito desumano. Ou ele vai pra prontidão, ou ele vai ficar na guarda. Né? Ele cumpre os dois. É absurdo, né? E o melhor horário é o horário que tem, acho que Minas Gerais, né? Que é 24/72. Porque o bombeiro, além do estresse, nós estamos falando do esforço físico. Sim. Né? O bombeiro, quando vai para uma queimada, né? Ele inala carga emocional dióxido, também, né? Ele vai para um acidente, ele faz muito esforço físico. Então, o bombeiro deveria ser 24/72. Essa é a minha concepção. Sim. Parabéns aí pela visão do quartel, né? Da ponta da linha, né? Sim. Falar com propriedade, né? Exatamente. Pessoal, tô vendo que tá recebendo bastante mensagem aqui, perguntas. Mandem aí que a gente daqui a pouco dá uma atenção aí pro chat ao vivo aí do nosso podcast, né? E para quem assiste gravado depois também, né? Manda pergunta lá que a gente responde da melhor forma. Falar, a gente vamos reproduzir, né? Algumas perguntas aqui. Sim. E aí o pessoal depois assiste aí. Deputado, eu gostaria de saber do senhor o seguinte, em relação ao pensamento político, né? O senhor tem um pensamento estabelecido, um comportamento, uma ideologia, né? Qual o papel que o senhor enxerga, né, da sua atuação dentro da política? E atrelado a essa pergunta, a análise que o senhor faz do cenário político atual, né? Não só São Paulo, mas a nível Brasil. Olha só, eu sou de direita, né? Eu não gosto nada de extremo. Tudo que é extremo eu acho muito ruim, acho muito impactante, né? Até dentro da sua casa, se for um pai extremamente rigoroso, não é bom. Se você for extremamente bom, também não é a melhor coisa. Então eu sou de direita, sou cristão, não abro mão da minha fé, né? A questão política, principalmente no Brasil hoje, nós vivemos uma política acirrada, né? Entre dois extremos. E nós que somos conservadores, que somos aqueles que querem que o país cresça, que tem emprego, desenvolvimento, né? Estamos aqui no meio desses dois lados que estão acirrados. É claro que eu não concordo com o projeto de esquerda, eu jamais vou admitir o projeto de esquerda, então o meu projeto é de desenvolvimento para o país. E isso é um pensamento de direita. Tá? Sim. Mas dentro da Polícia Militar precisa se abrir mais o horizonte ou a mente do policial em questão política. Eu vou falar uma questão, por exemplo, que aconteceu no primeiro mandato meu, né, no primeiro biênio, que foi a votação da mesa. Né? A mesa diretora da casa, né? Isso. Aí me questionaram, né, mandaram muitas coisas porque eu botei no Cauê Macris, né, para presidente. Isso foi uma imposição partidária, né, que o partido colocou. Mas tem 2 pontos essenciais. Primeiro, que a doutora Janaína, que esteve aqui com vocês, não me pediu voto. E sequer conversou comigo para pedir o voto. Entendi. Então, eu nem sabia que ela era candidata, porque nós fizemos a votação no mesmo dia que nós assumimos o mandato. Sim. Tá? Então, eu não estava na casa. Então, ela não pediu voto. Eu sou o 85º a votar na Assembleia Legislativa, porque é por ordem alfabética. Dos 95 na época, dos né? 94, Agora 94, né? Não, sou 94. 94, sim. Eu sou o 85º, eu sou o número 85. Quando você chegou no 68º, o Cauê já era presidente da casa. Já estava eleito. Aí eu pergunto para você, Marques, e para você, Rico. Você vota em quem ganhou ou em quem perdeu? O cálculo político que o senhor fez foi abraçar pelo menos quem já estava eleito, né?
Ué, eu preciso passar projeto da Polícia Militar, eu preciso aprovar projeto para a Polícia Militar. Eu vou votar em quem perdeu. É um sistema presidencialista. Tudo que você quiser dentro da Assembleia Legislativa, você tem que ter a anuência do presidente da Câmara. Se ele não pautar um projeto... Ele escolhe, né? Literalmente, ele escolhe o que vai pautar, né? O presidente da casa... Ele que pauta. A pauta é dele. Se ele não colocar em pauta... Não vota. Nem entra em pauta. Sim. Né? Então, pensando nas manobras políticas, eu acabei votando em quem já tinha ganhado. Foi bom você ter tocado nesse assunto. Isso está no chat também. Chat, né? O pessoal está perguntando bastante. Perguntaram bastante. Vocês só vou agradecer aqui ao Ramon, é isso? Acho que é Roma, né? Ramon Roma, em nome dele, que ele fez exatamente essa pergunta e vários fizeram essa pergunta. Então, já respondeu. Acho que é Ramon Roma. Na verdade, acho que ele está com um vulgo aqui. Ramon de Palo. Deve ser algum... Bem, tá no chat ao vivo. Mas aí. em nome dele... Mas aí, eu vou... O cálculo que o senhor fez foi de articulação política. Claro, tem até... Vocês assistiram a Lista de Schindler? Sim, filme da Segunda Guerra. Vocês lembram aquela parte que o alemão fala assim, quem comeu frango? Aí ele pega um cara, pega uma pessoa e dá um tiro na cabeça dela. Pau! Aí ela cai. Ele perguntou, vou matar todo mundo, eu quero saber quem comeu o frango. Aí vai um garotinho de 12 anos e levanta a mão e dá um passo pra frente. Aí fala, foi você? Ele, não, foi ele. Foi ele. Já tava morto. Salvou a vida de todo mundo. A questão política, né, muitas vezes, você tem que ter coragem, mas você tem que ter cálculo futuro. Porque se você não fizer cálculo futuro, você vai ficar gritando no deserto. Você pega o meu mandato e qualquer mandato que tiver na Assembleia, você vê o resultado do meu mandato e de outros. Vamos lá. Consegui quebrar um veto do governador. Nós vamos entrar, mas eu vou falar depois. Sim. Pode ficar à vontade. Coloquei o bônus para o bombeiro no bônus. Arrumei o horário 24/48. Vocês sabiam que o horário 24/48 é o que mais trabalhavam em horas e o que menos recebiam diária? Vocês sabiam disso ou não? Cumpria uma diária só, né? Não tinha duas não diárias. Tinha duas né? diárias. Hoje não. Hoje recebe corretamente. Por quê? Porque eu fui lá e consegui mudar essa legislação. Nós conseguimos prorrogar 1 ano a Previdência que veio de Brasília. Né? O Dória não queria dar os 2 anos, eu fui lá, pedi, era final de ano, consegui prorrogar 1 ano. Pelo menos mais 1 ano. Era 2.400 policiais. Sabe quantos policiais foram beneficiados com essa intervenção minha? 1.860 policiais. 600 não conseguiram. É daquele tempo de averbação, tudo mais. Só que eu pedi 1 ano, ele falou, eu pedi os 2 anos, ele falou, dou 1 ano. Tá bom, eu já sabia o cálculo. Então é melhor você ajudar 1.800, né, do que perder tudo. E eu escolhi ajudar em 1.800, acabou ajudando 1.800. Aproveitando que o gestor entrou nesse assunto, também já vi essa pergunta no chat. Eu e o Rico, a gente sabe, né, Rico, que não é de competência da Alesp, né, dos deputados estaduais, mas o senhor sabe, tem conhecimento, ou o senhor também está tentando fazer alguma coisa para rever esse caso da Previdência? Da Previdência, 5 anos, né? Da Polícia Militar. Exato. Olha só, eu fiz um projeto de indicação ao governador do estado, atualmente Rodrigo Garcia, pedindo para que faça a legislação da PM na Previdência. Por quê? O STF já julgou, pacificou, é matéria de repercussão. Não tem outra escolha. O Estado vai ter que regulamentar a Previdência da PM. Sim. Porque a Previdência da PM foi feita em Brasília, não foi feita aqui na Assembleia. Na esfera federal. Muitas pessoas confundem isso aí. E eu colocava que estava errado. Se você puxar no meu YouTube e ver os vídeos, você vai ver que eu falei taxativamente que uma que estava errado, né? Uma aberração, o ente federal querer impor o percentual de tributação ao ente estadual. Não tem conexão nenhuma jurídica sobre essa matéria. Mas tudo bem, aprovaram lá e tal. Aí você pega a Previdência da PM, ficou 35 anos, podendo averbar 5. Você pega a Previdência da Polícia Civil, que nós fizemos aqui, ficou 30 anos para homem, podendo averbar 10. Só nessa questão, o policial militar vai trabalhar 10 anos a mais que o policial civil.
A mulher ficou 25 anos, podendo averbar 10 anos. Olha a diferença da PM com a Polícia Civil, que foi a previdência que nós fizemos. E nós mantivemos aqui o teto do INSS. O que quer dizer isso? Que o policial que vai contribuir, por exemplo, o policial que ganha R$10.000, ele vai contribuir sobre o excedente, que é R$3.900. O policial militar não, ele contribui sobre o bruto. Você entendeu? Eu falo isso o aposentado. Isso. Então é uma diferença muito grande. Então, quando eu votei a Previdência, eu votei porque eu alterei muitas coisas dentro da Previdência. Eu vou dar um exemplo para você. A Polícia Penal, a SAP, estava junto com a Educação. Eles iam entrar na regra dos 95. Então, nós teríamos policiais penais com 70 anos trabalhando. O que nós fizemos? Eu retirei a SAP perto da Educação e coloquei junto com a Secretaria da Segurança Pública. Hoje, todos os direitos que o policial civil tem, o policial penal tem. Então, foi um trabalho muito grande na questão da Previdência. Só que assim, eu sou da segurança, eu abandono a Polícia Civil, a Polícia Penal, a Polícia Técnica e Científica só para votar não e fazer bonito para os outros, ou eu trabalho o projeto e melhoro para eles? Então, eu melhorei muito o projeto, né? Hoje há um reconhecimento, né? Muitos delegados, muitos policiais civis agradecem o trabalho que nós fizemos, que foi um trabalho incansável, junto com a associação dos delegados, que estavam todo o tempo junto. Mas foi um trabalho muito bacana. Sim, na rede social, geralmente, né, se repercute pontos, né, específicos de esse ou aquele deputado, né? E porque o objetivo... a votação não, sim, né? Eu sempre falo que muitas vezes ir votar não é fácil. Sim, sim. Né? Você trabalhar projeto, você construir esse projeto, fazer um bom trabalho para que aquela classe não sofra, é difícil. Aí eu falo para você, você pega a Previdência da Segurança Pública que eu trabalhei e pega da Educação. É claro que eu não tive a oportunidade, queria muito trabalhar também da educação, mas não me deram a oportunidade, o governo não me deu a oportunidade, porque eu sou da segurança. Então eu trabalhei a Previdência da Segurança Pública. Entendi. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Hoje, o policial civil que entra com pedido de aposentadoria, se a administração fizer todo o trâmite de 90 dias, ele sai. Se não fizer, ele vai para casa e aguarda em casa. Antes não, ele tinha que entrar na justiça e esperar 2, 3 anos. Até demorado. Isso nós alteramos. Sim. O objetivo nosso, né, Marcos, do podcast é justamente isso. Quem domina o assunto de segurança pública, principalmente os eleitos, né, vem aqui, apresenta, né, o que fez. A gente enxerga, né, muito em rede social a crítica. A crítica pela crítica, a gente não vai sair do zero, se a gente não conhecer, né? Exatamente. Então, o senhor trouxe dados aqui. A gente pesquisa boa parte, né, antes, pra gente apresentar uma boa entrevista, mas a gente não pesquisa tudo, até pra gente ter esse impacto, né, positivo aqui. A questão que eu achei bem interessante do bônus, né, em relação que os bombeiros não recebiam, né? E a diária, eu não sabia que tinha sido o senhor. Foi indicação ao governador? Não, foi uma reunião, né, que eu fiz com o vice-governador que tinha sido iniciativa do senhor. Até o comando me mandou um agradecimento, né, em geral, agradecendo por essa mudança. Mas você sabe como é que eu consegui o bônus do bombeiro ou não? Não. O bombeiro abaixa o índice criminal? Não influencia, né? Hã? Não, diretamente talvez não, né? Isso é o que as pessoas enxergavam. Né? O próprio vice-governador, Rodrigo Garcia, falava isso. Mas, ô deputado, como é que eu vou colocar o bombeiro no bônus? Ele não baixa o índice criminal. Aí eu tive em Marília, e Marília faz um trabalho excepcional, o bombeiro de Marília. Eles colocam os veículos na esquina e deixam lá veículos colididos, né, para a campanha de conscientização para evitar o acidente de trânsito. Bacana. E eu tirei várias fotos, levei para o vice-governador e mostrei para ele. Ele falou, mas não estou entendendo, o que é isso? Eu falei, governador, isso daqui impacta muito, é um impacto muito grande na parte de prevenção. É uma lesão corporal a menos, é um homicídio a menos atrás do volante. Ele falou, não precisa falar mais nada, agora eu entendi e a gente consegue incluir. Você entendeu? Então são manobras, são trabalhos que você faz nos bastidores para poder alcançar aquilo que a tropa precisa, que o homem precisa. Então, é uma reunião que eu fiz, não. Para você ter ideia, para tratar do bônus e da questão da diária,
Foram 6, 7 reuniões. E para você conseguir uma reunião com o governador, é de 20, demorado. 30 dias depois. Tem que ir com bons argumentos, né? Hã? Tem que ir com um ótimo argumento. Porque são matérias jurídicas, né? Eu sempre falo que a política você faz em casa. Lá na Assembleia Legislativa, a questão é jurídica. Tá? Então você tem que trabalhar a parte jurídica, né? E aí eu consegui colocar o bombeiro no bônus. Tá? Era uma promessa que eu tinha feito a um cabo bombeiro lá de Marília, que eu ia lutar para colocar o bombeiro no bônus. Sim. Né? E graças a Deus consegui. Isso é um benefício muito grande para eles e merecido. Né? Sim, também da reforma da Previdência, né? Conseguir colocar pelo menos um ano para entrar em vigor a lei, né? Sim. Acabou alcançando uma quantidade de policiais aí. Na verdade, foi um erro da legislação federal. Sim. Dando a oportunidade para os governadores dar esses 2 anos de prorrogação ou não. O que é esses 2 anos de prorrogação? Aqueles policiais que iam se aposentar na publicação da lei até 2 anos poderiam entrar na regra antiga, aposentado, né? Mas a lei federal deixou disponível aos governadores. O que os governadores fizeram? Não, eu não vou dar, né? Porque era mais fácil manter o policial trabalhando, né? E aí, eu lembro que era dezembro, eu estava na casa do meu pai, de férias. Eu estava em férias em Goiás, também lembro disso aí. Me ligaram. O governador colocou que não ia, né? Isso, me ligaram, eu liguei pro Palácio, pedi uma audiência urgente, ele aceitou, eu saí de Garça, olha só, são 4 horas de viagem. Sim. Vim pro Palácio e levei uma canseira de 2 horas, já são 6 horas. 6. Aí fiz uma reunião com o governador, pedi para ele, mostrei para ele que não tinha prejuízo de efetivo e prejuízo financeiro. Ele aceitou dar 1 ano. Aí ele falou, olha, eu vou pedir para o Coronel Camilo fazer então o decreto, você aguarda, nós assinamos. Esperei mais 2 horas, são 8 horas. Aí o Coronel Camilo chegou, o Dória estava em reunião, esperei mais 1 hora, são 9 horas. Aí ele assinou, eu voltei para Garça, mais 4 horas. Quer dizer, eu percorri um espaço, tudo, eu fiquei 12 horas, né, praticamente, para fazer esse trabalho, conseguimos. Aí quando eu tive que fazer o vídeo, então ficou o Dória, eu e o Camilo, né, o Camilo assinou, ele assinou o decreto e deu 1 ano. Ajudamos 1.860 policiais de 2.400. Aí quando saiu o vídeo, falaram, o Nery é Dória, tá do lado dele. Né? Eu gastei 14 horas, deixei minha família para ajudar 1.860 polícias e alguns idiotas hipócritas falam que eu estava lá com o Dória. Eu estava lá para ajudar 1.860 polícias que precisavam se aposentar. E conseguimos. Então, o objetivo não é agradar. O objetivo é resultado. Tá? Apresentar porque resultado. Agradar tem um monte que fica gritando lá para agradar o povo. Eu não estou para agradar, eu estou para buscar resultado. Como eu busquei o bônus para a polícia, como eu consegui esse 1 ano na Previdência, mudei o horário 24/48, entre outras coisas que nós fizemos. É isso aí, excelente. Continuando? Continua aqui? 7, né? É isso? Na 7, vamos lá. Atividade legislativa, né? Você já entrou em alguns temas aí, a gente vai percorrer agora um pouco desse assunto. À vontade. Então, o senhor tem o projeto de lei número 998 de 2019. Ele trata da multa por importunação sexual. Eu queria saber do senhor exatamente do que se trata e como espera estar dentro da Alesp. Olha só, esse projeto é muito bacana, né? Porque a importunação já houve uma mudança na lei criminal e ela hoje passa a ser crime, antes era uma contravenção, né? Então, com a mudança da lei, tornou-se crime. Mas você sabe que todo crime tem que ter um inquérito, um processo e depois a condenação. Então, o lapso temporal para ter aquela cessação de punição do indivíduo demora muito. E aí eu criei esse projeto, que é um projeto de sanção administrativa. O que quer dizer isso? O delegado pode arbitrar a fiança através dessa sanção administrativa. Então já tem o primeiro resultado, né? E a multa é alta. Então pega desde aquele que tem pouco recurso até um bacana que é bilionário, né? Então a gente consegue atuar. E é importante porque as nossas mulheres hoje, né, passam por constrangimento em transporte público e foi muito bem aceita no campo jurídico, né, por muitos juristas, né, e também pela população. Eu fiquei muito feliz, né, tem
doutores, né, na matéria criminal que recepcionaram muito bem. Porque se passar esse projeto e for aprovado, nós teremos a lei criminal, que já é crime, né, e aí a lei administrativa, que é o meu projeto. E aplicado ali na hora, né, que é o próprio delegado, como o senhor disse, pode aplicar a multa. Sim, excepcional, né? Interessante. E ainda, continuando aqui, o senhor também criou a carteirinha do autista e fez trabalho aí muito em favor dos PCDs. Confere? A Lei 529, que nós brigamos muito para derrubar o projeto 529 que passou na casa, praticamente terminou com os benefícios do PCD. Aqui também entre os autistas. E aí nós criamos uma frente, né, de trabalho legislativo que não dá ibope, porque não fica na tribuna gritando, né? São tratativas que nós fazemos. E aí conseguimos fazer com que o governo mandasse um projeto de desconto do IPVA. Então não tem isenção, mas teve um desconto considerável. Eu considero aí uma meia vitória nossa, porque o que nós queríamos era a isenção. Por quê? O Estado de São Paulo está indo na contramão desse trabalho de inclusão dos deficientes. E o veículo é uma ferramenta de trabalho para os deficientes. Então, nós precisamos trabalhar cada vez mais para que haja essa inclusão, né? Mas, para ter essa inclusão, precisamos dar benefício, porque nós que temos aí a parte normal fisicamente, você vai lá, compra um carro, tira e dirige. A pessoa que tem deficiência, não. Ela tem que fazer uma adaptação, a adaptação é cara. Então, além de comprar, ela faz adaptação. E isso se torna muito caro. Por isso que eu acabei fazendo esse trabalho. A carteirinha do autista, eu conheci o autismo através da Nívia, né, que é filha de um amigo de infância. E comecei a estudar a matéria e, sinceramente, me apaixonei pela matéria. E eu acho que nós temos que trabalhar muito isso daí. Temos que trabalhar muito. E o que me deixou triste, na pandemia, as mães iam levar os filhos para vacinar, tinham que mostrar tinha que identificar que eles eram autistas. E o autista, aparentemente, ele não demonstra nada, né? Uhum. E ela levava o laudo. O laudo era de 3 meses. Né? É uma aberração, porque quem é autista a vida inteira. Mas só que como ela estava com medo de em hospital, em clínica, não levou os filhos para renovar. E o laudo vencia. O laudo ficou vencido. Não puderam vacinar. Se tivesse a carteirinha, nada disso tinha acontecido. Então aí nós criamos o projeto. É uma condição permanente. Sim, é permanente. E aí nós construímos esse projeto, que é o projeto da carteirinha do autista. Né? Dizem que uma pesquisa feita, hoje nós não temos um número exato da quantidade de autistas, né? Mas de cada 40 nascimentos, temos 3, 4 autistas. Então, é um número considerável, né? Sim. É claro que tem seus níveis, Sim. tudo, né? As maiores personalidades eram autistas, né? Então, você pega Newton, Einstein, né? Não é que tinha laudo de que eles eram autistas, mas tinham traços e leva a crer que eles eram autistas de algum grau, né? Da atualidade, que o pessoal fala que tem um grau de autismo, é o próprio jogador, né? O Lionel Messi, né? É comprovado. É comprovado, né? É comprovado. Geralmente eles são gênios, né? Porque eles focam naquela matéria, né? Sim. E eles são muito bons no que fazem. A carteirinha tira onde? Não, não foi aprovado. Não foi aprovado? Não, caramba, ainda não. Né? Tá em andamento. Aí o que eu fiz? Como nós temos muitos vereadores amigos e prefeitos, nós colocamos os projetos na parte municipal. Então nós já conseguimos Paraguaçu Paulista, Veracruz, Bastos vai colocar, Oscar Bressani, acho que são 12 cidades, eu não vou lembrar todas. Que daí as câmaras municipais estão se organizando nesse sentido. Eu mando o projeto pronto, com a carteirinha, eles entram com o projeto. Interessante. Né? E os prefeitos estão sancionando. Então, é uma alegria muito grande, porque naquele município já corrige o problema. Sim. Entendeu? Já começa a ter os seus direitos. E para quem quiser pesquisar, então, né? Infelizmente ainda é um projeto de lei, então, né? Infelizmente, mas tomara que seja aprovado, né? É o projeto de lei 998 de 2019, né? É isso? Não, ele passou o número do autista? É o 5? Desculpa. 29, você falou? O quê? O projeto do carteirinha de autista. É o 529? Não, eu falei o anterior, né? Só o anterior.
Conhece não. Aí o deputado falou, né, que ele começou a mencionar, ele falou... Não, mas eu não vou dar uma olhada aqui e passo ao vivo. Não tá aqui anotado? Pessoal, desculpa aí, não é esse projeto de lei. Eu vou passar aqui, que é um projeto muito interessante, viu? Sim. Muito interessante muito mesmo. Bom. Eu mesmo não tenho tanto conhecimento em relação a essa questão dos autistas, né? Por ser uma condição permanente, né? Isso. Até numa abordagem policial, né? Para tudo, né? Para tudo. O cara tá andando ali, né? Nós estamos fazendo... Eu tenho muito contato com a doutora Vânia da Univem, né? Que é a Universidade de Marília. E a gente faz alguns projetos muito bacanas, tá? E nós estamos projetando uma carteira de identificação que tem até a prescrição médica. Né? Hoje a tecnologia nos dá a possibilidade para isso. Sim. Né? Mas é só para autista? Não. Nós queremos fazer de forma ampla para todas as deficiências. Todas as comorbidades. Exatamente. Sim. Permanecendo nesse assunto até de saúde, né? O senhor já comentou uma parte, né? Essas parcerias que o senhor conseguiu destinada, né, aí a melhora da saúde do policial militar. E vale dizer, é uma coisa que a gente vê muito em grupo de WhatsApp, para ativos e inativos, né? Não só para ativos. Gostaria que o senhor comentasse, então, das parcerias que o senhor fez com o Hospital Amaral Carvalho de Jaú, Unicamp, o Instituto Bairral, o senhor já comentou, né? E o Suel Abujan. O que seriam essas parcerias, né? Qual a utilidade, até para o pessoal saber, né? E eu mesmo não tinha conhecimento. Isso é uma coisa muito bacana, porque não foi fácil, né? Você tratar da saúde, conseguir parcerias, nós estamos falando de muito dinheiro. É caro. Nós estamos falando de muito dinheiro. E quando eu comecei com esse trabalho, já no primeiro ano do mandato, às vezes eu cheguei até a querer desistir, mas persisti. Porque eu sabia da importância desse trabalho. Então a clínica Soel, por exemplo. Vocês viram que teve um mutirão na Escola de Educação Física de exames oftalmo. Sim. Né? Isso é uma parceria criada por mim entre o HPM e a clínica Suel, que cuida dos olhos. Né? Então, praticamente, nós estamos zerando a cirurgia de catarata na HPM. Sim. Né? E quem tem catarata? Os veteranos. Né? Esse atendimento é só pro da ativa? Não. Veteranos e ativo. Tá? Então, hoje nós temos uma clínica que faz trabalho junto com o HPM que cuida dos olhos, qualquer problema ou doença dos olhos. Né? Uma preocupação que eu tenho, que eu vejo que vem numa escalada crescente, é o problema do câncer. Né? Aí eu procurei o Dr. Antônio, que é do Hospital Amaral Carvalho, em Jaú, que é referência na América Latina em tratamento e pesquisa do câncer. Nós temos também o Hospital do Amor, que é muito bom, né? Mas aí eu conversei com o Dr. Antônio e consegui fazer um contrato de colaboração entre o HPM e o Amaral Carvalho, para que os policiais que precisassem fazer um tratamento oncológico e uma cirurgia de câncer pode fazer no Amaral Carvalho. Quem que regula isso? O HPM, tá? Então a UIS manda o policial para o HPM, encaminha. Aí o HPM faz a biópsia, faz tudo e encaminha para o Amaral Carvalho. Uma preocupação minha era a estadia do policial. Né? E aí eu conversei com o Dr. Antônio e aí tem as casas de apoio, né, para a família e para as pessoas que estão tratando. O policial terá o acesso a essas casas de apoio. Também fiz um contato com a Unicamp. Né? A Unicamp é referência em cirurgia ortopédica e neurológica. Tá? E nós temos um problema de trauma, né, na HPM, porque há muito acidente de moto, viatura, alvejado na perna, acaba rompendo ligamento e tudo mais. E aí eu consegui sensibilizar o reitor, né, o Tom Zé, quero agradecer o Dr. Antônio, o Tom Zé, por esse trabalho. Da Unicamp, né? Da Unicamp. E ele abriu as portas para que, quando o policial fosse fazer uma cirurgia neurológica, ortopédica, poderia se fazer na Unicamp, que é referência também. Sim. E nós já temos atendimento. Esse é o mais gostoso, né? Bacana. Esses dias, uns tempo atrás, eu fui visitar o HPM para ajudar em outras coisas. E aí o coronel falou para mim: Nery, você salvou uma vida essa semana. Eu, na hora, não entendi, né? Eu falei: não, eu
deixei a farda aí já faz um tempo, né? Já faz 2 anos e pouco, né? Ele falou, não, né? A primeira cirurgia neurológica feita para a Unicamp foi essa semana. E a policial poderia morrer se não fizesse. Então, conseguimos salvar uma vida. Então, quer dizer, já valeu a pena. Né? Já valeu a pena o mandato, já valeu a pena a parceria. Né? Então, são coisas importantes que a gente vai fazendo nos bastidores, mas que o reflexo para a tropa é muito grande. Sim. Então, hoje, o policial militar tem como tratar, fazer uma cirurgia ortopédica e neurológica, tem como fazer uma cirurgia oncológica. A última vez que eu conversei no HPM, parece que tinha zerado a cirurgia de câncer de próstata. Olha só. Mas a cirurgia é uma cirurgia... Sabe quanto custa uma cirurgia de próstata? É no mínimo 60 mil reais. Caro, hein? Tudo é caro. E o HPM não tem estrutura pra fazer... o HPM até estrutura tem, ele não tem especialista, ele não tem mão de obra, ele não tem médico. Entendi. Nós estamos perdendo muito médicos, né, pelo baixo salário. Posso fazer uma pergunta dentro desse tema? Sim. Chegou aqui, tá? Claro. Vou interromper. O Bruce, boa noite, Bruce. Obrigado aí por enviar a pergunta. E tem muito a ver com o que o senhor acabou de falar. Dentro desse tema, ele pergunta, não seria mais interessante fechar o HPM e providenciar um convênio médico para os policiais, já que hoje tem esse encaminhamento, tem outros lugares que tomam conta, ou se não for o caso, né, de fechar o HPM, mas mesmo assim, não está na hora já de ver um convênio para a tropa? Olha, esse seria o sonho, né? Pergunta. Esse seria o sonho. Eu fiz algumas tentativas de levar o policial militar para o IANSP, por exemplo. Né? Eu acho que iria ajudar o IANSP e ajudaria o policial militar, né? Porque atende no estado inteiro. Foram várias tentativas, né? Várias tratativas para tentar colocar a PM no IANSP, mas foi infrutífero. Com muita resistência eu não consegui. Eu fui na reunião do Uniapas, né, em Sorocaba, e pedi ao presidente do Uniapas que fizesse um contato com o deputado federal, porque nós precisaríamos mudar uma legislação para fazer o que eu vou falar agora. Sim. Tá? Se você pegar, por exemplo, o judiciário, ele tem condições de subsidiar a sua saúde? Tem, porque ele tem subsídio da própria arrecadação dele. Então ele coloca dentro da saúde. Nós fazemos arrecadação? Muito. Eu posso afirmar para vocês que entre multas viárias, rodoviárias, multa ambiental e o bombeiro, o governo quase não gasta com a mão de obra. A polícia é quase autossustentável, tá? No sentido financeiro. Financeiro. Não sabia, né? Também não. Então, o que eu pedi para o presidente do Uniapas? Mudar uma legislação do trânsito. Qual que seria? Existe lá no CTB um artigo, eu não vou lembrar qual, que fala que todos os recursos de multa têm que ser investidos na prevenção do trânsito. É só fazer uma alteração e colocar que 0,3 ou 0,2 seja investido na saúde do agente aplicador da multa. Esse efetivamente, isso é um cálculo que o senhor fez já. Mais ou menos. É muito dinheiro. Você entendeu? Se trabalhar com 0,10, já paga um convênio para todo mundo. É claro que vai precisar da boa vontade dos deputados federais. Eu não tenho alcance como deputado estadual. Né, teria que se fazer um trabalho, o Uniapas se interessou, gostou da ideia. Né? Por exemplo, o policiamento ambiental. As multas são milionárias. Né? Então, se lá colocar uma vírgula e colocar aqui 0,10 para os agentes aplicadores da multa, você entende que aí a polícia começa a ter subsídio para aplicar na saúde do policial? E tem alguma aberração jurídica nisso? Não. É o que o judiciário usa, é o que o Ministério Público usa, a maioria das entidades. Já existe. Já existe. Só vamos trazer para a nossa realidade. Policial militar. Porque quem produz esse recurso é o próprio policial militar. Né? Perfeito. Então essa ideia foi passada para a Uniapas, para que ela faça um trabalho com os deputados federais. E eu até brinquei, falei para o presidente do Uniapas, não precisa nem falar que foi eu que dei a ideia, o importante é sair. O importante é ter. Dá certo, né? Dá importante certo. Dá certo, né? Retornando a essa questão da saúde, a parte cardio é da Unicamp também?
Ou lá isso, também. Também. É cirurgia cardiológica, ortopédica e neurológica. Sim. Eu esqueci de falar na parte eu vou fazer. É uma questão que acho que até por causa da pandemia, o pessoal ficou muito paradão, né? Muita gente com problema no coração aí, né? Eu vou fazer depois nesse flyer lá. Então, assim, a porta de entrada pro polícia, sempre na unidade HPM. de saúde. A unidade de saúde ali Local, do batalhão, tá? O local, HPM. Isso. E aí as parcerias atendem. Eu fiz uma relação aqui: oncológico, cardiológico, oftalmológico, ortopédica, psico, né? E neurológica. Se você analisar, nós fechamos tudo. Interessante. Né? Fechamos tudo, né? com esses acordos. Interessante. Tá? E por que ficou HPM? Porque não tem como todas as UIs regular isso. Você imagina, os hospitais iam ficar loucos, né? Recebendo informação Sim. de tudo quanto é lugar. Organização de informação, né? Centralizado. E o próprio hospital que está recebendo nos pediu para centralizar, porque senão virou uma loucura. Então, quem faz a regulação de envio de paciente é o HPM. Então, ele faz contato com a Unicamp e encaminha. Faz contato com a Amaral Carvalho e encaminha. Sim. Tá? Porque aí tem tudo uma particularidade, tem que ir com a biópsia, né? Aí são as partes preparativas para fazer o atendimento. Sim, tá? Interessante. Respondido? Respondido, Vamos à próxima, mais respondido. então. Acho que Olha, para você ver quantas coisas nós fizemos no mandato. Sim. Né? É muito resultado. E vamos falar de mais uma agora. Você até já mencionou que foi a quebra, né, do veto, que é a UPLC 40 de 2019. Esse é importante. Né? Então, com a quebra do veto, ele passou a se tornar a Lei Complementar 1365 de 21. Do que trata exatamente, deputado, esta lei complementar? Depois de 20 anos, criou-se uma lei, aprovou-se uma lei da Polícia Militar. Vocês sabiam disso? A última tinha sido? O do Cabo Wilson. Que é das promoções. Ele foi deputado estadual, né? Foi. Então, depois de 20 anos, um outro praça aprova uma lei e entra em vigor. Olha só que interessante, né? Esse projeto de lei é um projeto de vida militar, de policial de rua, 28 anos na rua. Por que isso? Toda vez que morria um policial militar, a sua viúva, seus herdeiros, ficavam 4, 5 meses sem receber a pensão. E o que nós fazíamos? Vaquinha. A gente fazia vaquinha, fazia rifa para poder ajudar os policiais. Eu mesmo já fiz empréstimo para ajudar uma viúva de um amigo meu. Tá? Não vou falar até para não expor, mas fiz. Porque era que nem um irmão. A gente tem esse negócio de irmandade, né? Conhece o filho, conhece a esposa, faz churrasco na casa. A nossa profissão é meio diferenciada. E isso sempre ficou engasgado na minha garganta. Como que um herói morre e a família passa fome? Então era um projeto de vida. Até reconhecer a pensão era de 4 a 5 meses. Isso. Então, de um salário ia para zero, do nada. Não, perdia tudo. Era zero. Teve até um comentário aqui, depois a gente até ter esse reconhecimento, né? Teve uma pessoa que falou que acho que o filho comenta que a mãe ficou 8 meses. Olha lá. Você entendeu? Aí eu fiz o projeto de lei, o 40, foi aprovado unânime na Assembleia Legislativa. Quando chegou no governo, ele vetou. Isso em 2019. Sim. Olha só, 2019, ele foi vetado pelo governador. Aí passou 2020 e 2021, novembro, tá? De 2019 a 2021, eu vim trabalhando as lideranças de partido da importância de aprovar, de quebrar o veto desse projeto. Derrubar o veto do governador, né? Mas para isso, você tem que ter um respeito da liderança de todos os partidos. Se você não tiver o respeito deles, você não consegue ter esse apoio, esse diálogo, tá? E pior, no segundo biênio eu votei no Meca para presidente da casa, né? Então não tinha votado no Carlão Pignatari. Que é o atual presidente, então, eu não votei no presidente, era oposição ao governo, né? Fizemos o pedido do impeachment do Dória, né? O PDO, Parlamentar de Defesa do Orçamento, fez o pedido de impeachment, com matérias nossas, não de jornal. Tem muitos pedidos lá que é de jornal. O nosso não, foi matéria nossa. Tá? E eu tinha um agravante. O líder do governo é da minha região. Então, não favorecia nada ele quebrar esse veto. Mas nós fizemos um trabalho tão bonito, tão bacana, a favor da Polícia Militar, que eu consegui sensibilizar não só
presidente da casa, mas o próprio líder do governo e também o próprio governo, tá? Através dos líderes, né, dos partidos. E quebramos o veto de forma unânime. Se vocês assistirem o vídeo, vocês vão ver que todos comemoraram. Todos os deputados que estavam ali se comemoraram. Eu me emocionei muito. Por quê? Porque a partir daquele momento eu sabia que se morresse um policial, a família dele não ia passar fome. Não ia ter que se humilhar. Eu acho que foi o maior ganho da minha vida, né? Eu estar deputado, ganhar uma eleição é muito pouco pelo que eu consegui. O que eu consegui é muito grande, você entendeu? Isso é o importante. Não é a minha legislatura, não é meu cargo. É o que eu consegui. Que é uma coisa que estava engasgada há muitos anos, né? 28 anos. E aí a gente conseguiu quebrar esse veto e entrou em vigor. A partir de agora, se o policial vier a falecer, a família dele recebe no primeiro mês, no mês subsequente à sua morte. Eu acho que foi o maior ganho que nós tivemos aí. Até porque, às vezes eu vejo na rede social, muitos policiais falando, mas nós não tivemos aumento salarial. O que eu vou falar aqui é até um pouco pesado. O policial militar, ele precisa abrir um pouco a cabeça, ele precisa entender um pouco a política. Até na questão legal, porque ele é um homem que trabalha com leis. O deputado não dá aumento salarial. O deputado, ele faz tratativas para conseguir um aumento salarial. Ele faz tratativas para conseguir incluir uma tropa no bônus, para ganhar um recurso. Né? Consegue corrigir algumas legislações como essa, que é absurda, tá? Então, esse projeto era um sonho de vida que a gente conseguiu transformar em lei, né? Interessante. E nós recebemos um áudio de uma mulher, né, de um policial, que me emocionou muito porque o marido dela morreu e logo após, né, foi logo após a aprovação do decreto, da quebra do decreto. O Sidney, no dia que nós estivemos lá, né, Henrique? Ele mostrou? Sim, mencionou. Muito emocionante, né? A quebra do veto, né? Em 38 dias ela recebeu o salário. O salário. Quer dizer, ela estava preocupada que não tinha como pagar aluguel, escola das crianças e tudo mais. E aí ela teve a grata satisfação, mandou uma mensagem. Eu não a conheço, né? Gostaria muito de conhecer, mas ela conseguiu cumprir com a parte financeira da sua casa. Sim, bem interessante, não só o projeto de lei, mas trazer à tona aí um ponto que o senhor mencionou, a questão do que o policial, do que a sociedade como um todo espera de um político, né? Espera que seja feito, seja resolvido. Nada disso é possível se não compreender, né? Sim. Eu sempre menciono, quando eu falo sobre esse assunto, que sem conhecimento, sem chance. Como é que a gente vai cobrar? É difícil. Né? Então, o podcast aqui é uma porta, né? Sim. Para os deputados, né? Vir aqui, apresentar, aí, né? explicar. Quiser, exatamente. Sabe que é uma pena? Esse bate-pronto é muito importante. Isso muito é legal você falar. É muito fácil eu ficar gritando aos quatro cantos e berrando contra o governador, né? Eu não preciso apoiar ele, mas não preciso ficar gastando energia contra ele. Eu gasto energia para conseguir essas coisas que eu consegui. O mínimo de saúde no momento mais difícil do policial, que é um câncer, uma cirurgia, né? Conseguir um apoio psicológico, conseguir deixar sua família com garantia financeira caso ele venha a falecer. Teve um sargento que mandou uma mensagem para mim, mas eu quero uma coisa de vida. Eu falei, legal, você ama a tua filha, sua esposa, né? Porque eu sempre fiz seguro de vida preocupado com a minha família, né? Porque a nossa profissão é uma profissão incerta. Sim. E eu sabia que se eu viesse a falecer, minha esposa ia ficar 4, 5 meses sem pagamento. Então eu fazia seguro de vida. Inclusive, no seguro não é nem aceito por algumas instituições. Não aceita. Nós fazemos mão geral, né? Que é a que aceita. Agora, o cara falar que pra ele tanto faz um projeto desse, ele ama a família dele pra caramba. É isso aí. Interessante. Quer ir pro chat? Vamos deixar a última pergunta pro final. Deixa essa, né? Final, Sim. a gente tá indo aí também já há uns 15 minutos aí. Dá tempo de... Vamos dar uma olhada no chat. Eu falo muito, né? Vamos, fica à vontade. Estamos aqui para falar mesmo, claro. Né? Para falar. Agradecer o pessoal que está participando do chat, o Douglas Vitoriano. Isso aí, pessoal. Obrigado. Ele mencionou aí da Previdência, né? Isso, tá lá. Você consegue rodar para nós? Põe lá no início, por favor.
Ô, Lucas. Até se o senhor enxergar alguma que o senhor queira responder diretamente, fica à vontade. Agradecer Júnior Pereira, Estratégia e Inteligência, é o comentário dele aqui. Ao Eric Roberto, obrigado. Boa noite aí também, obrigado pela participação, Eric. Vamos lá, o que mais tem aqui? Carlos Roberto. Isso. Dá boa noite aí também, faz uma crítica. Exatamente. Ele falou que o senhor deu suporte ao Dória. Isso aí. Eu gostaria de responder. Quer responder? Fica à vontade. Ele tem que... Porque assim, as coisas subjetivas, elas não são exatas. Então, falar, deu suporte ao Dória. Aonde? Em que momento? Né? Porque se você pegar... Eu peço para ele entrar lá no grupo pdo.com.br. Eu criei um grupo de fiscalização. Nós fizemos 30 representações. Tem até o comentário da mesa ali, tem a ver também, ó, que o JGM, né? Que ele fala, Carlos, o Sardinelli pediu o impeachment do Dória. Exatamente. Então olha só, deputado. Eu fiz 30 representações contra o governador João Dória. Se você vê o inquérito que o Ministério Público pediu lá dos respiradores da China, foi denúncia nossa, do PDO. E nós pedimos o impeachment do Dória. Então, foi uma peça montada por nós. Então, nós entramos lá no hospital de campanha do AMB, fizemos uma representação. O Grupo PDO conseguiu economizar 1,5 bilhões de reais pelas nossas fiscalizações. Então, são mensagens subjetivas, mas não concretas. Eu gostaria que ele colocasse aonde que eu dei suporte pro Dória. Seria mais honesto. Tá respondido aí a pergunta, né? José Luiz, boa noite. Júnior Pereira, boa noite, Júnior. Boa noite, Anderson Flamino de Aguiar. Obrigado aí pela participação. Vamos lá. Nildeia Viana, obrigado também. O pessoal entrou num debate aí no chat, tô vendo, né? É isso aí, pessoal. A gente tenta aqui, né, trazer a melhor informação a partir tanto do que a gente estudou antes, né? E essa ali resposta ali também fala, hoje o Dória responde várias denúncias graças aos parlamentares. Joãozinho. Mais? Obrigado aí, Joãozinho, pela audiência. O senhor viu alguma coisa aí, viu, deputado? Que o senhor quiser apontar aí, fica à vontade. Não, fiquem à vontade. E não tem pudor, viu? Pode perguntar qualquer coisa. Quem algumas colocou aqui, aí... pessoal, tem que evitar porque tá com palavrão. Aí o YouTube derruba nossa live na hora, nossa transmissão. O Júnior Pereira parabeniza o programa. Obrigado, Júnior. A gente agradece também a audiência. Aí, pessoal. Outro mencionei que tem polícia que não enxerga o trabalho que o senhor fez, né? Aqui, isso aí, o Eric Roberto. Pergunta pro sargento quem ele apoia para presidente e pro governo. Bom, eu tive... Em 2018 eu apoiei o Bolsonaro, continuo apoiando o presidente Bolsonaro, né? Eu não sou papagaio de pirata, viu? Eu não fico atrás do Tarcísio, não fico atrás do Bolsonaro para tirar fotinho. Tanto é que nós fizemos uma frente parlamentar na segunda-feira, eu convidei o ex-ministro Tarcísio de Freitas, ele compareceu. Se você puxar no YouTube lá na Assembleia, foi uma frente parlamentar maravilhosa, ele participou e nós estamos aí, um trabalho muito grande para esses dois nomes. Entendi. O Eric Roberto fez uma pergunta aqui que está respondida. Já está respondida, né? Porque que o senhor votou lá no início do mandato, né? No Caio Macris. Mas ele pergunta por que o partido mandou voltar. Porque o senhor falou que foi uma... Se ele procurar um discurso meu que eu tô fardado, ele vai entender, mas eu vou explicar. O partido tinha um membro que tinha um cargo na prefeitura que era do PSDB. Aí eu fui, né, de certa forma, colocado na parede pelo partido, e o partido tem uma legislação muito rigorosa, tanto é que eu tive que sair do partido através de uma ação, né, no TSE. Então, houve um processo. Eu respondi 4 procedimentos administrativos do partido, eu quase perdi um mandato. Pra quem não sabe, o mandato é do partido, né? Mas você sabe como é que funciona? Não. A executiva coloca você como deputado, seu advogado, tem o escrivão e tem o presidente do procedimento. É igual da PM. E você, se o dia que vocês forem lá, eu mostro. É dessa altura, assim, tá? E aí eu respondi esses 4 processos administrativos para perda de mandato. E aí eu entrei contra o partido judicialmente. Ganhei a ação, aí eu fui para outro partido, tá? Mas é porque tinha um cargo
de uma pessoa que era membro do partido, eles não queriam perder. Perfeito. Perfeito. O Afonso Queiroz ali, ele pede para o senhor falar um pouco da contribuição social e da Previdência, que ele fala que está comendo os salários dos veteranos. É a questão da contribuição que o senhor tinha mencionado já, né? Isso daí, eu falei, eu até ouvi uma pessoa falando que o teto não caberia na Previdência dos militares. Isso é em verdade, tá? Porque a Polícia Militar, quando ela não tem legislação específica, ela usa a legislação esparsa. Sim. Tá? Então ela poderia usar a legislação previdenciária e manter o teto, né? Aí pagaria-se o excedente. Né? E estando no teto, não atingiria os terceiros sargentos aposentados e as pensionistas desses. Por quê? Que são os que ganham menos, tá? Sim. Eu sempre falo e não tenho pudor nenhum e mostro matematicamente que essa previdência privilegiou quem ganha bem. Quem ganha mal, onerou. Por quê? Se você pegar o policial, que é 60% dos policiais que ganham até 5 mil reais, esses contribuíam zero. Hoje passaram a contribuir R$500, mas eu avisei quando estava o projeto da Previdência. Estava em andamento. Se vocês olharem lá os meus vídeos, eu avisei, tá? Os que ganham mais foram onerados? Foram, mas não como essas pessoas que recebem menos. Tá? Sim. Então, os policiais terceiros sargentos aí, aposentados, seus pensionistas, foram os mais onerados. Os que ganham menos de 6.100. Só volta um pouquinho, Lucas. Deixa eu ler aí, tá bom. Carolina Gobetti, obrigado, Caroline, pela audiência aí. Dá um abraço no Ivan pra mim, tá? Também tá sempre acompanhando a gente. Ela fala que o mesmo acontece, acho que é referente à Lei 40 aqui que o senhor aprovou, né? 1365, na verdade. Com os policiais que vão para o Romão Gomes. A família demora presos, meses para receber. Ela fala, e muitas vezes eles chegam lá injustamente. E a família passa meses sem renda e passando necessidade. Essa já é uma lei processual. Né? Lei processual, nós temos que trabalhar a âmbito federal. Não dá para legislar a âmbito estadual. Né? Teria que mudar a questão processual. Eu entendo ela e eu acho que ela está corretíssima. O Antônio mandou um beijo para você lá, viu, Rita? Beijo de seus lindos. Obrigado pela... Tá precisando usar óculos. Ele tá precisando... Como é que é? Fala qual que é o convênio da oftalmologia aí pra gente passar para ele. Já aproveita aí. Tá precisando do óculos, é isso aí. O pessoal que acompanha a gente ao vivo mandou mensagem no chat. Obrigado pela participação. Boa noite. Adriano Tresmonde também. Essa é legal. Alguma proposta para fluidez da carreira? Fica à vontade. É uma pergunta inteligente, né? Muito bacana. Fatale. Obrigado, Alexandre, pela pergunta. Nós temos aí um projeto onde eu peço as vagas dos oficiais administrativos. Sim. Para os subtenentes, né? 50% por merecimento, 50% por antiguidade, né? Dos 50% destinado a eles e 50% para concurso, né, de outras graduações, tá? Essa é uma maneira de fluir, né? Fazer com que os subtenentes também tenham uma acessão à carreira e aí vai abrindo o leque. E a proposta nossa, que o soldado não fique mais que 10 anos como soldado, né? E que o cabo não fique mais que 10 anos como cabo, tá? Por quê? Se o policial chegar a cabo com 20 anos de polícia, né? Isso eu tinha feito quando era 30, né? Ele teria 10 anos para trabalhar a carreira de sargento, né? E conseguiria aí sim fazer uma aposentadoria mais merecida, né? Então nós temos um projeto lá sim. Que traz essa mas esse projeto, como é que é o nome dele? Esse projeto... no final. Aqui, Alexandre Bifarati. Alexandre, obrigado pela pergunta. Eu fiz esse projeto, mas esse projeto, aos olhos da Constituição Estadual, ele é inconstitucional. Porque quem trata da carreira é só o executivo. Sim. Não é o legislativo. Governador. Mas o que nós fizemos? Que é o paralelo, que é uma brechinha que eu encontrei na legislação, tá? Eu fiz o projeto e mando um projeto de indicação para o governo também, tá? Então nós trabalhamos essas duas partes para tentar aprovar o projeto e torná-lo constitucional, tá? Sim. Tomara que vê pra frente, né? O senhor falou, né? Fluidez da carreira, né? Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Vê se acha alguma coisa aí. Aqui acho que chegou no... Pessoal, obrigado aí pela... O senhor é o único que visitas... isso é legal. Prisionais. Paulo Marcelo. Isso daqui é legal. Visitas às unidades prisionais. Fica à vontade. Olha, desde 2019 eu faço uma visita
técnica nos presídios, tá? Mas eu vou lá ver para a situação do preso? Não, para mim pouco importa a situação do preso. Eu vou lá para ver a situação do policial penal. Em que sentido? Ver as estruturas, ver as condições de trabalho, para que a gente possa fazer as solicitações. Já tem muita gente preocupada com o já preso, né? Tem muito. Né? E aí eu quero em público aqui agradecer o coronel Nivaldo Restivo, que é o secretário da SAP, né? E ele vem atendendo muito nossos pedidos, né? Então, só para você ter ideia, a gente manda lá para alguma estrutura, algum mecanismo, qualquer coisa, e ele vem dentro da sua possibilidade, né? Ele vem atendendo, porque é ilusório você achar que o secretário tem recurso para tudo, né? Sim. Então, às vezes a gente faz 10 pedidos, ele atende 2, 3, a gente agradece, depois faz outro, tá? Então a gente vai fazendo esse trabalho, essa tratativa aí para melhorar a situação nos presídios, em termos do trabalhador, né, o policial penal. Excelente. Partindo para o final aqui, né, Marcos? Sim, já estamos tem uma final. Isso, então a pergunta, eu acho que já está um pouco respondida, né? Mas um balanço aí que o senhor pode fazer, né? Desses pouco mais de 3 anos, né? Quase 3 anos e meio aí de mandato, né? Qual a maior bandeira política que o senhor enxerga, né? Que foi ou é a bandeira aí do senhor, né? Uma retrospectiva, uma análise aí desse mandato até agora. Olha, Rico, segurança e saúde, né? Eu acho que foi o maior trabalho, né? Até pelo PDO, Parlamentares de Defesa do Orçamento, que eu criei e liderei esse grupo com 11 deputados, né? E eu sempre falo, a sua família inteira é militar? Não. Então a sua mãe é civil. Sim. Seu pai é civil. Sim. Então você precisa da saúde pública, né? E eu sempre falo, nós não podemos pensar só no nosso, na nossa carreira e no nosso umbigo. Nós precisamos pensar num todo, né? Então, foram muitos trabalhos para a saúde, muito investimento para a saúde que a gente fez, já pensando no geral, na família, né, do policial. Na segurança pública, eu faço um desafio aqui, em público. Me mostre outro deputado ou me mostre qualquer trabalho que tenha mais resultado que o meu. Mas me mostre, não é de falar, me mostre. Porque de discurso não enche barriga, discurso não traz tratamento de saúde, discurso não faz contrato, né, entre o HPM e o Carvalho tratar de câncer, que é caro, né, cirurgia neurológica, discurso não traz isso. Então me aponte um outro trabalho que trouxe mais resultado que o meu mandato nessa legislatura. Tá? Muito difícil. Posso garantir para você que não tem. Isso é uma parte do trabalho que nós fizemos e conseguimos. Só esse mês nós conseguimos fechar na região de Marília, né, no 9º, é claro, com a ajuda dos prefeitos, Júlio Mesquita, Álvaro Carvalho, Vera Cruz, Lupércio, Oscar Bressani em andamento, Oriente em andamento, cidades que vão pagar para o labore policial, de 500 a R$1.000. Isso é um trabalho do Sargento Nery, que usa o seu recurso para ajudar as prefeituras, que ajudam a Polícia Militar. Eu não faço política com os meus recursos. Eu uso eles, quase 70% deles, para ajudar a Polícia Militar e os policiais militares. É isso aí, pessoal. O desafio está feito, né? A última pergunta do chat, claro, manda aí. Encerrar aqui. Claro. Acho que tem um pouco a ver até com o que você falou que está acontecendo no interior. O Antônio, obrigado, Antônio, pela audiência. Boa noite. O Antônio, ele pergunta se o senhor tem algum projeto, alguma proposta para o Mike, para o policial que viaja de ônibus pro litoral e pro interior. Ele fala que é uma vergonha o policial ficar na beira da estrada aí pedindo carona. Se me permitir mais uma aí para encerrar, tá? O Wagner aqui, ele pergunta se o senhor poderia assinar a PEC 06 para ela ir à pauta. Então eu vou encerrar com essas duas perguntas aqui, tá bom? Obrigado a todo mundo. Olha, aqui. a PEC 06, é até bom ter perguntado, eu vou falar, já assinei, né? O que é a PEC 06? A PEC 06 é para arrumar para realmente normatizar... Não é do salário, que é a diferença salarial dos 10%, não? Não, aquela é a PEC 02, né? 02. A PEC 06 é quando o policial é processado criminalmente, ele é absolvido e aí manda-se embora no administrativo. Ah, sim. Arrumar essa questão. Perfeito. Mas eu vou responder depois. Na questão do ônibus, eu entendo ele porque eu morava na cidade de Lins e trabalhava em São Paulo.
São 480 quilômetros. Eu fiz essa vida, tá? Só que eu não trabalho com mentira, eu trabalho com a verdade, tá? Você tem como impor para as empresas particulares levar o policial? Não tem. Já foi feita uma lei, deu inconstitucional. Quem estiver falando que vai fazer essa lei é mentiroso, né? Nós precisamos trabalhar a parte governamental, tá? E isso nós estamos trabalhando. Eu não tenho como colocar um projeto de lei para se pagar a passagem policial. Nós temos que fazer uma conscientização do governo, fazer um trabalho dos bastidores e trabalhando isso, tá? Até porque entra naquilo que eu falei para vocês. Tudo que onera o Estado financeiramente, o deputado não tem competência. Sim. Então eu posso fazer um projeto de lei falando para pagar passagem? Não. Quem está fazendo aí, eu vejo muitos, né? Para isentar do pedágio. Isso é uma mentira. Se você pegar... O que eu faço? Eu fui no DR conversar sobre a isenção do pedágio, fiz o pedido. Existe uma lei federal que quando há uma contratação de concessão, não se pode dar isenção. Olha só. Se você pegar a viatura da rodoviária, paga o pedágio. É mandado para o DR, teu recurso é pago. Então, muitos políticos fazem projeto de lei para jogar na galera e falar, olha, eu tô brigando, tô lutando, mas não fala a verdade. Você entendeu? Essa é a verdade. Para você fazer uma isenção de pedágio, você não consegue porque você tem que mudar a lei federal. Para você fazer uma lei para colocar para o Estado pagar a passagem, é uma lei mentirosa. Então você tem que trabalhar o executivo para ele mandar a lei, para que você aprove. Aí é o correto, que é o que eu estou tentando nos bastidores fazer um projeto, tá? De forma subsidiar o policial que possa ter a sua passagem. Você entendeu? Esse é um trabalho que eu estou fazendo, mas não através de projeto de lei, que eu seria mentiroso. Tá? Na questão da PEC 06, eu quero deixar bem claro, porque eu vi alguns vídeos, eu já assinei, tá? Para entrar como líder do Patriota, eu já assinei. Mas eu vi alguns vídeos falando assim, não, olha, o líder do governo falou que vai colocar uma emenda para retroagir a lei. Mentira! É mentira. É por isso que me criticam, porque eu sou verdadeiro. A única lei que retroage é a lei penal. E ela só retroage em benefício. A lei civil, se você puxar no Google agora e colocar a lei civil retroage, ele vai te mostrar. Um terceiranista sabe que a lei civil não retroage em benefício. E eles querem mudar através de uma PEC, a Constituição Estadual. A Constituição Estadual é o quê? Uma lei. Uma lei civil, não é uma lei penal. Ela retroage? Então não vai alcançar aqueles que foram mandados embora. Tá? É daqui pra frente. Vai resolver daqui para frente, que eu acho justo. Tanto é que eu assinei e acho justo. Tá? Que é aguardar, para ficar mais específico, aguardar a condenação ou não, para depois ver se manda embora ou não. Mas né? eu acho que tem que trabalhar com a verdade. Você trabalhar com a expectativa dos outros é muito ruim. Porque nós temos policiais que foram mandados embora injustamente que estão esperando essa PEC achando que vai resolver o problema deles. E não vai. Você entendeu? Fizeram um cálculo, alguns dos entrevistados apresentou, acho que 30 mil polícia, né? Sim. Uma coisa assim. Mas a PEC 06, depois de aprovada, ela não retroage, que é uma lei civil. E aí eu fiz o PL, agora eu não vou lembrar o número dele, que eu peço anistia com a aprovação da PEC 06. Aí muda. Você pede anistia. Temos que passar, né, o projeto, aprovada a PEC 06, aí o PL vem pedindo anistia com a aprovação da PEC 06, aos olhos da PEC 06, né, que viraria a lei, você entendeu? Aí nós poderíamos retroagir, porque eu estou pedindo anistia, tá? Mas ela por si só, essa PEC, uma vez aprovada, ela não retroage em benefício. Então, a única coisa que eu peço a essas pessoas que estão manipulando, parem de enganar as pessoas. Seja honesto, tá? Porque ela não retroage. É isso aí. Informação tá dada, né? Passar as redes sociais? Vamos. Passa aí que eu tenho um recado final aí pro pessoal e depois passar a palavra pro... aí a todos que nos acompanham, nos acompanharam, quem vai assistir depois também, muito obrigado pela audiência.
E tá aí, eu vou passar aí o nosso Instagram, tá? Que é o @podcastdorico.idealista, @podcastdorico.idealista. A rede social do Sargento Nery, né? Deputado Sargento Nery. O Instagram dele é o @Sargento Nery, @Sargento Nery. Tá hoje com 26.600 seguidores, tá? E eu peço aqui novamente, quem puder contribuir, tá? Quem quiser aí fazer o Pix aí, o nosso Pix é o podcastdorico@gmail.com, porque eu e o Rico a gente está fazendo hoje tudo de ideologia mesmo, né? De vontade de trazer isso convicção nossa, vocês, né? Convicção nossa. Então, tudo aqui sai do nosso bolso hoje, tá? Já tivemos até, né, algumas doações, claro. Até o Tonete, né? Agradecer ele aí que ele... Sim, Tonete, obrigado. Tá sempre com a gente aí. Outros também. E os patrocínios, né? O próprio Deacon, né? Também. Exatamente. No passado ele fez... Mário Torres. O Superchat, o Mário. Mandou em euro, né? Mandou em euro. Foi chique, hein? Aí sim. Então, pessoal, quem puder ajudar, contribuir, a gente agradece muito, tá? Pra gente continuar o nosso trabalho aí. Então, novamente, aí o Pix é o podcastdorico@gmail.com. E antes de passar a palavra para encerramento ao deputado, pessoal, é o seguinte, a gente está firmando parcerias, né? Nossos parceiros aí trabalham com produtos, né? Vendas e tudo mais. E nós vamos fazer vários sorteios, né? E para não atrapalhar a entrevista, o que nós vamos fazer? Pessoal que está assistindo ao vivo ou depois assistir gravado, né? Depois de terminar a entrevista, entra lá na descrição do vídeo, né? A gente vai apresentar lá o link de 3 grupos de WhatsApp. Todo mundo entra no grupo, né? E a gente ali, o que tiver de sorteio que a gente apresentar aqui rapidamente na entrevista, lá depois a gente apresenta as regras e tudo mais. Então vem notícia boa nesse sentido aí, né? De parceiros nossos que vão disponibilizar produtos, né? Pra gente sortear entre os ouvintes. Interagir melhor com o pessoal. Exatamente, interagir também, saber aí, né, todo mundo que acompanha a gente, o que pensa, né, sugestões, críticas, né? Exatamente. Deputado, a palavra para o senhor, para a gente encerrar, tá com o senhor aí o microfone, para a gente encerrar a entrevista. Bom, eu quero agradecer a vocês. A gente agradece. Eu espero que esse programa cresça cada vez mais, assim vocês me permitirem, até por causa da minha idade, 2 garotos fazendo um programa maravilhoso, inteligente. Eu acho que a informação ela tem que ser transmitida de forma inteligente. Isso já começa com as perguntas, né? Eu não fiz bate-pronto com vocês, deixei vocês à vontade. Mas eu percebi em todas as entrevistas que eu já dei na minha vida a qualidade do entrevistador que são vocês, né? A qualidade da pergunta. Eu acho que o programa começa a dar certo aí, né? Parabéns pelo trabalho, conte sempre comigo lá, minha assessoria, eu estou à disposição. No dia que vocês tiverem dúvida de qualquer projeto, pode mandar pra gente lá. Se precisar me entrevistar novamente, pode chamar que eu venho, com o maior prazer, tá? E eu espero que vocês consigam atingir o auge que vocês sonham com esse programa. O que nós mais precisamos é a informação de forma clara, honesta e correta. Tá? Esse é o principal. Eu prefiro dar entrevista para um jornal do bairro, para uma rádio da cidade, do que para as grandes mídias. Porque as grandes mídias, elas articulam para que não saia a verdade, né? As rádios pequenas, né? Essas rádios comunitárias, elas trabalham muito com a verdade. Que é o que vocês estão fazendo aqui, tá? Parabéns, que Deus os abençoe. Amém. Obrigado. E pode ter certeza que nós estamos lá trabalhando muito, mas muito, não só pela segurança pública, mas também por toda a parte social que inclui as nossas famílias, né? Que é o mais importante. Sim, e pedir desculpa ao meu colega de bancada aqui, né? Que no início levei você ao erro, né? O nome do senhor é Rubens, né? E não Roberto, né? Eu conferi aqui, a assessoria passou certinho, hein? Você paga um banho. Tô devendo banho. Só 10. Tem que pagar o banho. Pagar 10 é melhor, né? A assessoria do senhor passou corretamente, mas na hora de digitar, com certeza eu coloquei errado aí. Põe a culpa no corretor. É isso aí, tá. Deputado, muito obrigado pela entrevista. Isso, eu que agradeço. Deus abençoe aí o final do mandato do senhor, né? Isso. E Marcos, obrigado pela companhia de bancada aqui. Obrigado a quem assistiu ao vivo, né? Quem vai assistir depois. É isso aí, pessoal. Podcast do Rico, Deus na frente. Sempre. Obrigado, Marcos. Boa noite. Eu sempre falo que Deus é bom todo tempo e todo tempo Deus é bom. Amém. É isso aí, pessoal. Amém. Obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite.